Bom dia para todo mundo, informação, serviço, cultura, utilidade pública, o Bahia Meio Dia está chegando em sua telinha. Bem-vindo, bem-vinda, fique à vontade, pode entrar aqui, a casa é sempre sua e que bom que você está aqui com a gente nesta segunda-feira. Vamos então conferir os assuntos nesse início de semana. O incêndio na feirinha do Alto Marom em Vitória da Conquista. O dono do box teve queimaduras graves e está internado. 3 servidores da prefeitura que inalaram fumaça já tiveram alta. O incêndio foi numa loja de materiais eletrônicos na tarde de sábado. A fumaça densa assustou comerciantes e moradores do bairro. Mais um carro desceu no canal da Avenida Caracas, no bairro Jurema. Foi ontem à noite. O motorista parou o veículo num dos lados da avenida, saiu, o carro desceu de frente e caiu no canal. A enxurrada estava forte e arrastou o carro para dentro da galeria. Irmão, um cara caiu na valeta aqui agora, de novo. Caiu na valeta. É brincadeira? Meu pai, vem a mesma situação. Vai entrar dentro do negócio, ó. Entrou. De novo, hein, minha gente? E Gabriel Nascimento está no local onde o carro foi encontrado, né, Gabriel? Verdade, Judson. O veículo percorreu cerca de 350 metros até chegar neste ponto. Só não foi mais adiante porque ficou preso na árvore que havia caído sobre o canal. Neste momento, o guindaste que vai fazer a remoção do carro está no local e os agentes estão avaliando um jeito melhor para fazer essa retirada. Agora existe a preocupação de que a chuva volte a cair com força. Se isso acontecer, a operação vai ser suspensa. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes aqui no Bahia Meio Dia. Até já! Tá bom, Gabriel, ainda bem que ninguém ficou ferido, né? Ontem teve chuva com raios e trovoadas, né, em Vitória da Conquista. Segundo o CEMADEM, foram 32 milímetros de chuva nesse domingo aqui na cidade. Foi um pancadão de chuva ontem, né? A partir do meio da tarde, do final da tarde, tanto é que a enxurrada estava muito forte e o carro foi levado lá na Avenida Caracas. No fim de semana, a média foi de 56 milímetros de chuva aqui em Vitória da Conquista, uma grande quantidade. E o cacau caiu também em outras partes da região. Chuva forte nesse domingo em Macaúbas. Em apenas 3 horas foram cerca de 150 milímetros, quase 70% do volume esperado para todo o mês de novembro. Ruas da cidade ficaram alagadas, muros caíram, 4 famílias estão desalojadas. Um caso grave de cyberbullying em Vitória da Conquista. 6 jovens de 18 a 20 anos, alunos de um cursinho, foram indiciados por crimes de violência psicológica, difamação e ameaça contra uma jovem de 19 anos. Os crimes foram cometidos de forma presencial e por meio de um aplicativo de mensagens. O seminário solidário Salvar Vidas também é compartilhar, promovido pelo Corpo de Bombeiros. O evento reuniu profissionais da saúde, estudantes e a comunidade. Momento de atualizar diretrizes de primeiros socorros em casos de engasgo e de paradas cardiorrespiratórias. A ideia do Corpo de Bombeiros é atualizar os conhecimentos para os participantes, para que eles possam utilizar assim que necessário, mas também para que eles se tornem multiplicadores desse conhecimento. A terceira edição da Expo Geek. Apaixonados por tecnologia, games, animes, filmes e séries se reuniram num shopping de Vitória da Conquista. Tem ainda o que é destaque em nosso site g1.com.br/Bahia e também a previsão do tempo com Camila Oliveira. Muito bem, esses são os nossos destaques e eu quero saber qual é o seu assunto, o que está acontecendo por aí, como é que foi o fim de semana, conta pra gente, 7734239310 é o nosso zap, comente também os nossos assuntos e se quiser mandar foto, fique à vontade. Agora, se não tiver foto ou não quiser, não tem problema, o importante é a sua mensagem de texto e com o seu nome, não esqueça de colocar o seu nome e o local onde você está. Beleza, estamos conversados, então roda a vinheta e avisa. O Bahia Meio Dia já começou. (11h51), abraço virtual aqui, desejando uma boa semana para todos nós, uma semana de paz, de tranquilidade, de muito trabalho, de muito dinheiro no bolso, de descanso também, para quem vai descansar, dar uma relaxada. Nós vamos juntos aqui no Bahia Meio Dia até 1 da tarde, depois coladinho com a gente tem o Globo Esporte. Pessoal, aconteceu de novo.
Durante a chuva que caiu ontem em Vitória da Conquista, um carro caiu no canal da Avenida Caracas, no bairro Jurema. O motorista saiu rápido e esqueceu de puxar a trava, né? O freio de mão. Saiu, o carro ficou desengrenado e aí o veículo foi descendo, caiu no canal, foi engolido pela água e desceu pela galeria. Mais de 2 semanas depois que o mesmo fato aconteceu, e dessa vez, felizmente, ninguém ficou ferido. Essa imagem feita por uma câmera de segurança mostra o veículo parado pouco antes de cair no canal. O motorista desce do carro e vai em direção a uma das lojas do empresarial que fica na Avenida Caracas, no bairro Jurema. Ele saiu sem puxar o freio de mão. Não demora muito, o veículo se movimenta e desce a rampa do estacionamento. O condutor percebe e corre na tentativa de parar o carro, mas já era tarde. O veículo sobe o meio-fio e mergulha na água da chuva drenada pela valeta. O motorista leva as mãos à cabeça. Este outro vídeo, feito pelo morador de um condomínio vizinho ao canal, mostra o carro prestes a ser engolido pela tubulação. Meu pai, vem a mesma situação. Vai entrar dentro do negócio, ó. Entrou. A voz é de Carlos Henrique, que quase não acreditou no que estava vendo. Fiquei muito surpreso, né? Porque assim, a gente já viu esse episódio na cidade que aconteceu. E aí, novamente, eu estava no meu quarto. Aí foi um momento que eu me deparei com toda a situação. E aí eu acabei filmando, né? Mandei para um amigo, para outro, família, e acabou caindo nas redes sociais. E assim, graças a Deus que foi só pelo menos um bem material, né? Porque não tinha ninguém dentro do carro. Mas é uma coisa que a gente fica surpreso, né? Porque ali é uma via que tem aquela parte fluvial que já devia ter sido colocado ali pelo menos um guarda-rei, né? Para ter essa proteção. E aí, quem sabe, agora não coloquem, tomem essa providência para não acontecer novamente, né? Com outras pessoas, com outros carros, né? Porque de toda forma é um prejuízo, né? Este é o mesmo lugar para onde o carro de Gerald Saraiva, de 50 anos, foi puxado há pouco mais de 2 semanas. Só que desta vez, ninguém estava no veículo. O carro percorreu cerca de 350 metros pela galeria até chegar neste ponto. Só não foi mais adiante porque ficou preso nessa árvore que caiu sobre o canal. Pela manhã, a operação de retirada do veículo começou com a limpeza da área. O secretário municipal de Serviços Públicos acompanhou o trabalho dos agentes. Desde ontem à noite nós estamos nas ruas, né, nossos servidores, identificamos esse problema desse carro e as equipes hoje de limpeza estão fazendo uma limpeza aqui em torno do canal para a gente tentar fazer o resgate do carro através aqui do muro vizinho aqui, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Está vindo um guindaste, após a limpeza, vai tentar fazer a retirada. O veículo ficou bastante danificado. O motorista também esteve no local. Ele preferiu não gravar entrevista, mas disse à nossa equipe que, de fato, esqueceu de puxar o freio de mão. Ele faria uma entrega no local onde o incidente aconteceu. Uma imagem impressionante, não é? Ontem essa imagem circulou e todo mundo se perguntando, meu Deus, de novo a mesma coisa do que aconteceu no dia 9 de novembro, nesse mesmo local, não é? Dessa vez não tinha ninguém dentro do carro, mas a gente ficou imaginando, já pensou se tivesse uma pessoa? Muitas vezes o motorista para e fala assim, ó, espera aqui que eu vou aqui, já volto. Aí deixou o carro lá, o motorista esqueceu de puxar o freio de mão, o carro caiu no canal. E foi levado porque a enxurrada estava muito forte, o carro acabou entrando na galeria. Algo precisa ser feito para evitar uma tragédia nesse lugar, né? Das 2 vezes que aconteceram. O primeiro, o Gerald, graças a Deus, está bem, ficou internado, passou por uma situação muito difícil. Dessa vez não tinha ninguém no carro, então é evitar que o terceiro carro caia nesse canal. Alguma coisa realmente precisa ser feita para evitar isso. Gabriel Nascimento está no local, o pessoal está trabalhando aí, né, Gabriel? É no trecho ao lado da Secretaria de Desenvolvimento Social. É o canal que começa lá na Caracas, aí tem uma galeria, entra, ele circula por uma determinada área, aí tem esse trecho que sai ao lado aí da Secretaria, né? Boa tarde. Verdade, Judson. Boa tarde para você também, a quem está conosco no Bahia Meio Dia, nesse início de semana. Para quem está em casa, saber exatamente de onde nós falamos ao vivo agora, você citou a Secretaria de Desenvolvimento Social, fica no finzinho da Avenida Juraci Magalhães para o motorista que está trafegando em direção ao centro da cidade. E aí, Daniel Carlos mostra para vocês a situação desse canal para onde o veículo foi puxado, arrastado até esse ponto aqui. Se trata de uma operação bem delicada por se
ter bastante peso, peso do veículo. O guindaste que vai fazer a retirada já está posicionado e nesse momento os agentes estão avaliando a forma de amarrar esse carro e levantá-lo rumo ao pátio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Precisa ser dessa forma porque o guindaste não conseguiu acessar pelo outro lado, né? Pelo terreno baldio é difícil o acesso. Então, esse veículo maior foi posicionado do outro lado desse muro e veja ali, ó, um dos agentes está trabalhando para fazer a amarração do carro e esse veículo só vai ser içado quando houver plena segurança para todo mundo. Ressaltando que a chuva que caiu no final de semana, ela pode cair novamente nesse início de tarde, inclusive chuvisca, né? Aquela garoa que vai e volta. Se por acaso a chuva cair com força, essa operação vai ser suspensa por uma questão de segurança. Então nós temos aí um percurso de pouco mais de 300 metros que esse carro fez até chegar nesse ponto. Como vocês viram na reportagem, ele só não foi mais adiante por causa dessa árvore que havia caído sobre o canal. Ele se envolveu nesses galhos, né, essas pedras aqui do canal e acabou ficando aqui mesmo. Por enquanto, não se tem uma previsão de quando esse serviço vai ser concluído. Claro, nós pedimos um posicionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque recentemente, logo depois que o carro de Geraldo Saraiva, de 50 anos, caiu no canal, moradores do entorno da Avenida Caracas e outras pessoas questionaram por que de um guarda-reio não ser instalado e a fiscalização, ou melhor, a sinalização, ser melhorada nesse ponto. Na ocasião, o secretário municipal de infraestrutura, Jackson Yoshiura, disse que não havia necessidade de investir nesse guarda-reio, né, nessa sinalização, levando em conta que a prefeitura não estimulava que as pessoas trafegassem mais por cento, mais para perto desse canal. Nós pedimos um novo posicionamento agora pela manhã e, em nota, a Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da CEINFRA, disse que vai agora realizar uma avaliação técnica e vai fazer a análise detalhada sobre a situação do canal. Veja aí que enquanto eu passo a informação da Prefeitura, o guindaste já começa a fazer força para levantar o veículo. Ainda segundo a nota, entre as medidas a serem estudadas após a avaliação está a adoção de ações para evitar que os veículos acabem caindo no canal, visando primariamente a segurança de motoristas e pedestres na Avenida Caracas. Informações, portanto, enviadas pela Prefeitura de Vitória da Conquista através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Ao vivo aqui no Bahia Meio Dia, Daniel Carlos mostra para vocês o carro sendo içado. Como eu disse no início da nossa conversa, uma operação muito delicada. O guindaste está do outro lado, numa área que pertence à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Essa é uma operação que atrai a atenção de muitos curiosos. O veículo ele está sendo içado nesse momento. Veja que ele está bastante danificado, só não teve mais avarias por causa do local onde ele parou, né? O motorista ele preferiu não se pronunciar, ele ainda está bastante abalado. O fato desse carro não ter seguro faz com que a dor de cabeça seja ainda maior. Então o veículo sendo agora levantado com muito cuidado, porque existe a possibilidade de ceder a depender da velocidade com que ele está sendo levantado. É um veículo do modelo Etios, Toyota, veículo prata que acabou caindo no canal ontem por volta das 6 horas da tarde, início da noite, depois de muita chuva na cidade. Veja que ele agora vai fazer uma manobra para colocar esse carro do outro lado, onde um guincho vai fazer a remoção. E aí, sem seguro, o motorista provavelmente vai colocar numa oficina particular por conta própria, vai fazer a avaliação. A gente ainda não sabe o estado desse carro, se ele teve perda total ou se é possível fazer algum reparo. Veja que a porta, aqui à direita, a porta do carona ficou bem danificada, a parte da frente também
algo semelhante a uma colisão. E o estado do veículo mostra o que a enxurrada fez, né? A quantidade de vegetação envolvida ali nas engrenagens. Veja que há muito cuidado nesse momento, talvez essa seja a parte mais crítica, a parte em que o carro vai ser colocado no pátio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nós estamos aqui nesse ponto, quase perto de onde o carro de Gerald Saraiva foi retirado também. E lembrando que esse carro só não foi mais adiante, o do incidente de ontem, por causa dessa árvore que acabou ficando no meio do caminho e prendendo o veículo. Aqui na lateral, agentes da Prefeitura, uma espécie de força-tarefa, agentes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, acompanhando aí, portanto, essa retirada. O carro vai se virar, a gente vai ver a frente dele. O choque, logo no momento em que ele cai no canal, é o responsável por esse estrago ali na frente. Veja que as rodas dianteiras, inclusive, acabaram empenadas, né? Entraram em direção à área do motorista. Então ali a gente já tem praticamente a operação concluída, algo que vai contra, inclusive, a previsão ou falta de previsão dada mais cedo diante da complexidade, né? Os agentes eles precisaram fazer a limpeza do canal, cortar aqui vários galhos, cortar a própria árvore que caiu sobre o canal para poder ter acesso, um acesso melhor a esse carro e fazer a remoção, para conseguirem amarrar ali pelas rodas como foi feito. Agora o carro já está sendo colocado ali, posicionado do outro lado do muro, no pátio, como eu disse, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e dali ele já vai ser retirado daqui. Esse trabalho, Judson, e você que está acompanhando o Bahia Meio Dia, segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, começou ainda na noite de ontem, logo que eles tomaram conhecimento dessa situação, não apenas pelas imagens das câmeras de segurança que vocês viram agora há pouco na reportagem, mas também pelos relatos nas redes sociais. Então ali, portanto, segundo episódio de carro que cai na valeta da Avenida Caracas, em Vitória da Conquista, sendo encerrado com a remoção desse veículo. A gente continua acompanhando, Judson, e trazendo mais novidades à medida em que elas forem surgindo. Volto com você aí no estúdio. Tá bom, Gabriel, mostrando ao vivo, né? A gente mostrando ao vivo aqui a retirada do carro, que caiu ontem no canal. O carro, como disse Gabriel, do Gerald, foi retirado um pouco mais à frente, no local mais à frente. E esse aí, ele foi barrado por essa árvore, né? Que estava aí no meio do caminho. E aí o carro ficou aí no Rio Verruga, nesse canal que vai dar no Rio Verruga, melhor dizendo, ao lado da Secretaria de Desenvolvimento Social. Os fatos mostram que é preciso ter alguma providência, alguma coisa precisa ser colocada na Avenida Caracas para evitar que outros carros caiam no canal e desçam, né, pela galeria, como aconteceu em menos de um mês aqui em Vitória da Conquista. A Prefeitura informa que vai fazer uma avaliação técnica detalhada do local. E entre as medidas a serem estudadas após a avaliação está a adoção de ações para evitar que veículos adentrem um canal, visando primariamente a segurança de motoristas e pedestres na Avenida Caracas. Esse é um desejo, essa é uma reivindicação dos moradores aí do local, né? Que inclusive já foi feita. Gabriel, obrigado pelo ao vivo, pela participação com a gente, mostrando aí a retirada do veículo que caiu no canal. 12 horas e 5 minutos, uma loja de materiais eletrônicos em Vitória da Conquista pegou fogo sábado de tarde na feirinha do Alto Marom. O dono do box ficou ferido e 3 servidores da prefeitura que iniciaram o combate às chamas, né, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, precisaram de atendimento médico, inalaram muita fumaça. Luan Ferreira, sua vez agora, o Luan está lá na feirinha do bairro Alto Marom. Luan, boa tarde, como é que está a situação aí agora? Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio Dia. Silvio Nolasco vai mostrar para a gente o acesso até o local onde fica esse box. Está todo fechado, o box está isolado. O pessoal
teve que isolar a área para poder também depois fazer uma reforma. A informação que eu tive é que o pessoal aí do box chegou a vir hoje aqui, mas tudo continua isolado, fechado, não dá para ver muito, mas a gente conseguiu reparar ali alguns pontos do local todo queimado, né? Esse incêndio aconteceu no sábado à tarde. Os feirantes aqui, o pessoal da própria feira, que começou já a iniciar o combate ao fogo e chamou o Corpo de Bombeiros. Ney estava aqui no momento que tudo aconteceu, um susto grande, né? Ah, rapaz, foi um susto grande. Inclusive, a gente estava arrumando a barraca neste momento, né, para o domingo seguinte, quando a gente recebeu a notícia dessa agonia aqui, o rapaz aí dentro aí, e começou com um pequeno fogo e a chama foi crescendo e a gente tentando apagar com extintores, com água, mas aí houve um desabe do teto e nesse desabe do teto continha televisões, muitas coisas aí de plástico e aí o que aconteceu? Começou a dar pipoco. E aí todo mundo saiu correndo, né? Chamou o corpo de bombeiro, saiu correndo e aí a fumaça tomou conta da feira, onde ninguém enxergava ninguém. E tudo aqui ficou tomado de fumaça, até o corpo de bombeiros chegar que começou a combater o fogo e foi rápido. Com certeza, a gente, em primeiro lugar, tem que agradecer a Deus e o corpo de bombeiro que não demorou, porque talvez se eles demorassem, poderia passar para os outros boxes e causar um dano maior, mas graças a Deus o Corpo de Bombeiro foi eficiente, chegou na maior rapidez, que ajudou muito. Obrigado, viu, Ney, pelo seu depoimento aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros, Judson, o permissionário, né, o dono do box, ficou ferido com ferimentos graves e também funcionários públicos, servidores públicos, inalaram fumaça. A prefeitura informou que esses funcionários que foram levados para o hospital já foram liberados. Agora o dono do box, ele continua internado. A gente segue acompanhando. Ok, Luan Ferreira, a gente segue então acompanhando esse assunto, né, e desejando melhoras para as pessoas que ficaram feridas, o dono do box que teve queimaduras graves, né, tanto é que ele foi entubado, socorrido, e as outras pessoas também que inalaram fumaça, que já foram liberadas, estão em casa, que todos se recuperem o mais rápido possível. Valeu, Luan Ferreira. Em instantes, Prefeitura de Macaúbas decreta situação de emergência no município por causa da chuva. Em 3 horas, choveu 85% do volume esperado para todo o mês de novembro. Muita água, muita chuva. A gente volta daqui a pouco. Olha ali, já tem mensagens na tela, tá vendo? 7734239310. Estou esperando a sua. Daqui a pouco a gente faz a primeira rodada. Até já. A Prefeitura de Macaúbas decretou situação de emergência por causa da chuva. Em apenas 3 horas, choveu cerca de 150 milímetros, que corresponde a 85% de todo o volume esperado para o mês de novembro. Ruas da cidade ficaram alagadas, houve queda de muros e 10 famílias estão desalojadas. Gabriel Nascimento está aqui em Vitória da Conquista, tem os detalhes para a gente. Enquanto o Gabriel fala, a gente vai ver as imagens lá de Macaúbas, que são também impressionantes, né, Gabriel? E que mostram os sofrimentos, Judson, dessas famílias no final de semana. Opa, tivemos um probleminha com o sinal, já tem condições de voltar. Pedi ao Gabriel para voltar novamente as informações. Gabi, vamos ver aqui teu sinal, deu uma congelada, estátua, mas agora já voltou. Dá para falar agora ou a gente deixa para Gabriel daqui a pouco? Vamos lá, Gabi, vamos tentar. Oi, Judson, você me ouve bem? Vamos lá então, retomando a informação, eu comentava a respeito do drama dessas famílias, que muitas delas perderam tudo por causa do nível da água, onde essa enxurrada chegou. Ruas ficaram inundadas e essa água acabou invadindo não só casas, mas também estabelecimentos comerciais. Em alguns pontos da cidade de Macaúbas, a força foi tão grande que acabou arrancando partes do pavimento das ruas. Esse decreto de situação de emergência, ele permite, entre outras coisas, que a Prefeitura consiga, de forma mais fácil, acesso a recursos e medidas, tanto estaduais quanto federais, para reconstruir
as áreas prejudicadas e também dar o suporte necessário às pessoas desabrigadas ou desalojadas. Como você bem pontuou, foram 150 milímetros, 85% do volume esperado para todo o mês de novembro. A região do centro da cidade foi uma das mais prejudicadas. No bairro Mamão, outra área bem afetada, as casas ficaram destruídas e relatos indicam que a água subiu tão rapidamente que por pouco 2 mulheres não foram arrastadas pela enxurrada enquanto elas estavam ali tentando encontrar um local mais seguro. Pelas redes sociais também circula o vídeo de um motociclista que acabou sendo arrastado por essa enxurrada. Ele caiu na rua Flores da Cunha e, apesar do susto, passa bem, conseguiu sair antes de ser puxado para o córrego. Até o momento, a informação que nós temos é que a cidade permanece em alerta para chuvas intensas. A previsão do tempo indica temporais até a próxima sexta-feira e tudo isso faz a situação ficar ainda mais delicada, visto que não há tempo para que as pessoas ou mesmo o município faça a recuperação, porque existe a ameaça de chuva. Essa chuva pode cair novamente a qualquer momento. O alerta amarelo é do Instituto Nacional de Meteorologia, estava valendo até às 10 horas da manhã, mas tem sido renovado pouco a pouco, à medida em que o tempo vai mudando e que existe a possibilidade de que uma nova frente fria chegue não só a Macaúbas, mas também outras cidades da região sudoeste. Então a situação de momento é essa. Moradores, comerciantes preocupados ainda não pararam para fazer a contagem do prejuízo, não conseguem fazer o cálculo de prejuízo porque a situação ainda está muito recente. Como eu já disse, pode voltar a acontecer, a gente espera que não. Judson. Pois é, Gabriel, tomara, né, que se vier chuva venha mais fraquinha, bem distribuída, porque realmente fez um arraso lá na cidade de Macaúbas. Gabriel, tem uma imagem que eu vou pedir para a gente repetir, que apareceu já no finalzinho da sua participação. Uma loja teve as suas mercadorias completamente molhadas e hoje de manhã o pessoal colocou aí no sol. Olha que imagem, gente. Olha só, isso aí foi mercadoria, as roupas, né, que foram molhadas pela chuva, pelo temporal que caiu em Macaúbas e hoje de manhã o pessoal aí vendo o que foi que houve de prejuízo, né, certamente muitos prejuízos, e aí colocaram as roupas aí na rua para tomar sol e para secar. Realmente uma situação muito complicada, 150 milímetros de chuva, é chuva que não acaba mais. Cada milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. Você imagine, né, a quantidade de água que caiu lá em Macaúbas. Gabriel, eu te agradeço pela participação. Ó, tocou a musiquinha, a gente vai falar da previsão do tempo aqui em Conquista, então eu vou pedir para o cinegrafista mostrar como é que tá o tempo nesse trecho aí da cidade. Nós estamos no bairro Jurema, esse local é conhecido como Gancho, né? É a Avenida Juraci Magalhães, já chegando no encontro com a Bartolomeu de Gusmão. É pertinho do local onde o carro que caiu lá no canal e desceu na galeria foi retirado. O Gabriel está aí mostrou para a gente ao vivo. Agora essas imagens aí da Avenida Juraci Magalhães, aí você está vendo o sentido centro-bairro. Está ventando um bocado aí nesse trecho da cidade e tem sol, né? Apesar de muitas nuvens também, mas o sol deu as caras. Agora a imagem feita com a nossa câmera lá no alto da serra, o tempo está bastante fechado em Vitória da Conquista ainda. Tem algumas aberturas de sol em alguns pontos, como nós vimos lá na região do Gancho, mas o predomínio é de sombra e a temperatura média nesse momento é de 23 graus. Camila Oliveira está chegando agora, né, com a previsão do tempo. Então, Camilinha, como é que fica o tempo nessa segunda-feira, nesse início de semana por aqui? Boa tarde. Oi, Judson, muito boa tarde para você e para todo mundo, uma excelente semana. A gente abre essa semana, reta final de novembro, falando de uma nova frente fria. Um imenso corredor de umidade que se forma, cortando o mapa da Bahia na diagonal, especialmente na divisa com Minas Gerais e com Espírito Santo. Oeste baiano com alerta inclusive laranja, mas nessa parte do sudoeste e do sul extremo sul da Bahia, chuva de até 50 milímetros, raios e trovoadas e ventos fortes,
alerta amarelo para vocês. A gente já está vendo esse céu nublado em Conquista, chuva que já chega hoje. 7 milímetros por enquanto, dependendo dos ventos, esse volume de chuva pode aumentar. Só é preocupante porque são dias em sequência, já que tivemos na semana passada, no fim da semana passada, outra frente fria. Em Macaúbas, onde choveu bastante, a gente viu aquela enxurrada varrendo as ruas e causando estragos, inundando casas. Para hoje, ainda previsão de chuva, só que menor o volume, embora o alerta seja amarelo. Eu passei o olho na imagem de satélite, onde tem maior concentração de umidade é na divisa com Minas. Cândido Sales aparece com 15 milímetros de previsão de volume e com esse cenário de chuva, de vento mais forte também, tendência de que a temperatura não suba, chegando ali a Cândido Sales no máximo a 26 graus. Um beijo para vocês, o alerta é amarelo, portanto, vamos monitorando daqui, torcendo para que não haja nenhum transtorno maior. Até amanhã. Valeu, Camilinha. Até amanhã. Beijo para você. As primeiras mensagens de hoje, 7734239310. Ana, bom dia, Judson. Para evitar mais tragédias, a Prefeitura de Vitória da Conquista teria que colocar grades nesse canal para evitar mais episódios. Talvez se tivesse grades, teria evitado desde a primeira vez. A Ana falando lá sobre a Avenida Caracas. Kleberson, olá, Judson, sou da Rua dos Pampas, no bairro Patagônia. Nesse último final de semana, tivemos o campeonato Besourinho de Capoeira. Esses são os meus alunos que competiram. Alô, galera! Abraço para vocês aí. Olha que bacana. O campeonato Besourinho de Capoeira. Valeu, Kleberson. João Pedro, aqui na Morada Real. Foi um prazer conhecer você. Obrigado pela foto. Um abraço para você e toda a minha família que está assistindo agora. Alô, João, o prazer foi meu, supermercado. E aí, tudo bom? Como é que você está? Gosto do jornal. Nosso Bahia Meio-Dia aqui, sempre bomba aqui na telinha. Valeu, João. Erisvaldo, boa tarde. Estou indignado com a falta de respeito aqui no saque de Vitória da Conquista. Mesmo com atendimento prioritário, são no mínimo 4 horas para ser atendido. Olha a reclamação do Erisvaldo em relação ao saque. Alex. Oi, Judson, aqui o cacau caiu na barragem de Anagé, também no sábado, tempo fechado e o cacau caindo aí em Anagé. Valeu, Alex, e daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela e eu estou esperando a sua. Apaixonados por tecnologia, games, animes, filmes, séries também se reuniram no Shopping Conquista Sua, em Vitória da Conquista. Foi a 3ª edição da exposição Expo Geek, programação de jogos para todas as idades. 2 dias de uma intensa viagem pela cultura geek e pop. Bernardo e Laira estão juntos há quase 10 anos. Compartilham o mesmo interesse, as cartas, um dos principais itens para colecionadores. Fã de Pokémon, ele diz que é o responsável pela paixão da namorada com a franquia. Como eu jogava card game há uns 10, 14 anos aí, jogava Magic, eu queria incentivar ela a jogar também pra gente ter mais um hobby em conjunto e poder jogar junto também. Ganhou uma parceirona pra duelar. Com certeza. Fazer a batalha Pokémon junto em casa também. E não é que ela se apaixonou mesmo? A gente pode ou jogar ou colecionar, né? E aí, como eu venho dos jogos mesmo, de videogame, a parte de colecionar sempre me cativou bastante. Agora essa coleção tá ficando cada vez maior. Na verdade, tá. Na 3ª edição da Expo Geek, os cosplayers também tiveram destaque na programação. Adriele veio de Glinda, a bruxa boa do universo de O Mágico de Oz. O vestido feito pela avó Maria deu o toque na composição para dar vida à personagem. Já faz 3 anos que eu tô nisso e eu tô muito feliz, muito realizada. Principalmente quando eu vi personagens que eu amo muito, como a Glinda, e quando eu vejo outros cosplays com personagens que eu assisto desde criança. Já Duda apostou numa deusa da mitologia grega. Atena representa arte, sabedoria e inteligência, características que exaltam as mulheres. Eu costumo dizer que o cosplay, ele vai além de uma roupa, uma fantasia, porque ele tem paixão. Você não quer só vestir do seu personagem, você quer interpretar ele, você quer mostrar que aquele personagem mostrou importância na sua vida. Então, para mim, ele é fundamental, ele é basicamente uma maneira de eu expressar o meu amor pela arte do anime, pela arte geek. O capricho encantou Valentina, de 7 anos. Por que você achou ela tão bonita? Porque ela tinha um jogo muito legal. Qual jogo é? É o jogo na Adrena. E aí não tinha como deixar de tirar foto. Sim. A gente ia passando, aí ela falou assim, mãe, olha lá, mãe,
os personagens lá do jogo, vamos tirar foto. E aí é muito bom porque distrai mais as crianças, porque fica só no celular, entendeu? Então, assim, vir para o mundo real é muito gratificante isso. E que tal um duelo de Beyblade? Vence quem tiver a melhor estratégia. Beyblade não é só você pegar um ali, gostar e jogar, não. A gente tem várias peças aqui que você tem que tirar para fazer uma combinação legal. Tipo assim, tem uma que eu tô jogando aqui agora mesmo, que foi uma combinação que eu acabei de fazer com um amigo meu e aí tá dando legal e é isso. No fim de semana, os expositores se concentraram no primeiro piso do Shopping Conquista Sul, em Vitória da Conquista. Neste estande, uma série de quadrinhos produzidos pelo mundo. Tem edições da Alemanha, México e até do Cazaquistão. Entre as relíquias publicadas no Brasil, um exemplar do Homem-Aranha. Esse é da década de 1980 e pode passar facilmente dos R$200. Rodrigo explica essa valorização. Pelo formato físico dele mesmo. A época que foi publicada e a época que os quadrinhos de super-heróis foram mais, digamos assim, populares aqui no Brasil, né? O formatinho que hoje em dia não volta mais e o período que foram publicadas as melhores histórias do personagem. Isso torna ela valiosa, você não vai encontrar ela mais nova em banca, seja em livrarias, né? Só em mão de colecionadores. Teve ainda Museu do Videogame e exposição de miniaturas. Pedro gostou mesmo dos objetos que fazem referência aos super-heróis. Conhece boa parte deles. Esse daqui é o Deadpool, esse daqui é o Pantera Negra, esse daqui é do Homem-Aranha, esse daqui eu não estou reconhecendo. Tem esse daqui atrás que é do Hulk, tem atrás que... esqueci. Mas a maioria tá na ponta da língua. A maioria. Tem esse daqui que é do Superman, do Batman ali, tem do Venom aqui. Gilson é da organização e faz o convite para o próximo ano. O que é que a gente procurou fazer aqui? A gente procurou ligar gerações, nossos avós, nossos pais, com essa geração nova da tecnologia da IA, tudo. Então a gente traz coisas que os nossos pais brincavam, que é jogo de tabuleiro, que é jogos de RPG, essas coisas. E a gente concilia isso com o que está acontecendo hoje com os meninos, que é jogos de videogame mais avançados, PS5, tudo. Então a gente tentou, nosso DNA é família, a gente quer que a família toda venha e participe. Esse universo é muito massa. Eu estava lembrando aqui de um seriado que passava na Globo chamado A Super Máquina. Era um carro preto lindão, assim, parecendo uma Ferrari. Na minha época, todo menino queria ter uma super máquina, né? E hoje essa paixão, ela vem com os adultos também. 12h26, depois do intervalo a gente vai falar sobre o seminário solidário Salvar Vidas, também é compartilhar. Seminário solidário. É um instante só. Olha a hora, 12h27, a gente já volta. Foi realizado em Vitória da Conquista o Seminário Solidário Salvar Vidas, também é compartilhar, promovido pelo Corpo de Bombeiros. O evento reuniu profissionais da área de saúde, estudantes e a comunidade também. O objetivo foi atualizar as diretrizes de primeiros socorros em casos de engasgo e também de paradas cardiorrespiratórias. Com as novas diretrizes internacionais de reanimação e atendimento pré-hospitalar, o 7º Batalhão de Bombeiros Militar da Bahia promoveu em Vitória da Conquista o Seminário Solidário Salvar Vidas, também é sobre compartilhar. Essas atualizações surgiram em outubro de 2025 pela Academia Americana de Cirurgiões, né? A Associação Americana do Coração fez essa atualização e pediu para que nós fomentássemos isso para a sociedade. Durante o seminário, os participantes puderam aprofundar os conhecimentos e perceber o que mudou nas manobras de parada cardiorrespiratória no suporte básico de vida, do recém-nascido ao adulto, e principalmente nas novas recomendações para casos de desengasgo. Criança, adulto, obesos e gestantes unificou o processo de desengasgo. Então, antigamente eu fazia compressão abdominal, eu fazia 5 golpes dorsais, seguido de compressão abdominal para obesos e gestantes. Hoje, desde criança, adulto, obesos, gestantes, a gente faz o mesmo protocolo. Eu vou me posicionar atrás,
dar os golpes dorsais nas costas, aquele golpe que a gente já conhece, né? Claro, com medida, não precisa ser algo que vá sobrecarregar, não precisa ter tanta força, mas eu vou fazer os golpes dorsais, seguido de compressões abdominais. Então, eu vou fazendo de 5 em 5 com o objetivo de desengasgar aquela pessoa que está naquela situação. Na plateia, muita gente de olho nos conhecimentos passados. Bombeiros, profissionais da saúde e estudantes acompanharam demonstrações técnicas, vídeos e estudos de caso. Por sermos futuros profissionais da saúde, né, acho que a gente tem que estar sempre preparado assim, da melhor forma possível para socorrer os nossos alunos, principalmente no curso de Educação Física, que a gente trabalha com pessoas de todas as idades, a gente precisa estar preparado para isso. E além disso, é um curso fundamental para a nossa vida, porque temos familiares, temos amigos e até por ocorrências na rua mesmo, por ter esse conhecimento, a gente pode ajudar quem precisa. Eu faço 2 cursos de Educação Física e Nutrição e nas 2 faculdades eu tive acesso a esse material de primeiros socorros e aqui foi uma ótima extensão para a gente também. A ideia do Corpo de Bombeiros é atualizar os conhecimentos para os participantes, para que eles possam utilizar assim que necessário, mas também para que eles se tornem multiplicadores desse conhecimento. Ensinar eles, auxiliar e que essas pessoas que estão hoje, o objetivo é que eles sejam multiplicadores, que eles multipliquem para outras pessoas, porque a gente não conseguiu, pelo menos nesse evento, abraçar todas as pessoas que a gente gostaria, né? Porque a gente tem uma vaga limitada de inscritos. Solange, que é bombeira civil, veio atualizar os conhecimentos. Até chamar o SAMU, até ligar, e uma pessoa dentro de sua residência, sabendo fazer qualquer socorro, é válido. Não precisa aprender muito, mas o mínimo. Salva-vidas. Já é salva-vidas. Muito bacana o curso. Alô, Jana, aí da Bateias 2, do bairro Bateias 2, obrigado pelo carinho, pela audiência, né? Jana disse que não perde o nosso jornal, isso é muito bom. Beijo pra você. Noélia, essa é a minha mãe, Doralice Amaral. Sexta-feira, ela completou 96 anos de amor e generosidade. Manda um abraço pra essa minha rosa branca, que eu chamo de mãe. Dona Doralice Amaral, 9.6. Beijo pra senhora, Deus abençoe, parabéns. Continue comemorando aí com a família, com os amigos, que maravilha. Noélia, beijo pra você também, obrigado pela participação. Emanuele, aqui da Lagoa de Vitorino, sempre assisto o Bahia Meio Dia e tô almoçando para ir pra escola. Ontem o Cacau caiu aqui na roça também. Manda um oi pra minha avó, Leonina, que sempre te assiste. Alô, vovó Leonina, oi. Beijo pra senhora, obrigado. Valeu, Emanuele. Terminou de almoçar, vai pra escola. Boa aula pra você. Obrigado. Tânia, bom dia, Judson. O Cacau demorou de cair aqui pra nós em Vitória da Conquista, mas está caindo com vontade. É muita água. Valeu, Tânia. E mandou uma figurinha aqui, um meme, né, do apresentador do Bahia Meio Dia falando: demorou, mas o Cacau tá caindo bonito. Valeu, Tânia. Beijo pra você. Daqui a pouco tem mais mensagens. Depois do intervalo a gente fala sobre crimes de cyberbullying. Pois é, uma estudante foi vítima, né, de bullying e de cyberbullying. E os responsáveis vão ter de responder na justiça para serem punidos por isso. É crime. 12h34, a gente volta já. – 12h36, Bahia Meio Dia em sua telinha até 1 da tarde, depois tem o Globo Esporte. Em Vitória da Conquista, um estudante foi vítima de bullying e de cyberbullying. São ataques e agressões pela internet, o cyberbullying. E o bullying são ataques e agressões de forma presencial. Tanto o bullying, que é essa agressão presencial, né, quanto a agressão feita pela internet, o cyberbullying, rede social, aplicativo de mensagem e tal, são crimes e precisam ser combatidos e punidos. Os jovens que cometeram essas agressões foram indiciados pela Polícia Civil e vão responder criminalmente. De acordo com o inquérito policial, a jovem foi alvo de mensagens humilhantes, discriminatórias e ameaças. A investigação começou em outubro, após o registro da ocorrência. Vítima de 19 anos, tinha acabado de fazer 19 anos, ciente de seus direitos e ciente de que o que estava acontecendo naquele grupo de WhatsApp era questão criminosa. Então ela veio procurar justiça. Então, há menos de um mês, a Polícia Civil instaurou aí um inquérito policial e intimou e ouviu os 6 autores, as 6 pessoas que faziam parte daquele grupo de WhatsApp e que proferiram
diversas afirmações pejorativas, difamatórias contra essa estudante. A maioria dos insultos eram sobre o corpo da vítima. Prints dessas conversas fazem parte das provas reunidas pela polícia. Eu deixei todos eles cientes da gravidade do que aconteceu. A começar que não é um termo circunstanciado de ocorrência, porque a gente tem aí o crime de cyberbullying, que tem pena de 2 anos a 4 anos de prisão. Além disso, também foram praticados o crime de difamação majorada, porque a difamação praticada nas redes sociais, num ambiente virtual, ela é majorada ao triplo. E também um deles, especificamente, mandou um áudio nesse grupo afirmando que essa vítima deveria ser assassinada. Esse, especificamente, ele foi indiciado pela prática dos crimes de ameaça, o crime de cyberbullying e também o crime de difamação majorada. E por isso que eu expliquei para eles, né, que não ia ter um acordo, né, um acordozinho na justiça, eles iam passar por uma ação penal. Infelizmente, eles vão perder os antecedentes criminais, né? Eles vão ser investigados, vão ser denunciados pelo Ministério Público e vão responder pela prática desses crimes. Os envolvidos confessaram as agressões. O caso já foi encaminhado à Justiça. Esse advogado especialista em direito digital explica que desde 2024 o Código Penal brasileiro passou a prever o crime de bullying e cyberbullying. O Estado brasileiro, né, ele tinha um olhar numa esfera civil, numa esfera educativa em relação ao bullying. Com a alteração legislativa, a partir de 2023, a gente teve a criação do tipo penal cyberbullying, que de fato a gente tem até uma pesquisa do IBGE de 2024, salvo engano, que diz que 40%, virtualmente, né, 40% dos estudantes brasileiros já foram vítimas de bullying. Então, acho que o olhar do Estado brasileiro mudou em relação a essa prática. Muita gente ainda pensa que a internet é uma terra sem lei e que ofensas podem ser encaradas como brincadeira, o que não é verdade. Devido a essa aceitabilidade que havia anteriormente, né, como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma questão social, a gente sabe que não é. E aí, com esse novo olhar criminal, é preciso que as pessoas se atentem. Principalmente um caso envolvendo cyberbullying, a gente tem a questão do administrador do grupo do WhatsApp, por exemplo, tá? Que se ele não tomar medidas para coibir aquela prática, por exemplo, ele pode não falar nada, mas se ele não coibiu e permitiu a prática naquele grupo, ele também pode ser responsabilizado. No caso investigado pela polícia, as ofensas começaram durante uma viagem escolar e se estenderam para a internet. Especialistas alertam que quando a violência sai do mundo físico real e toma as redes, ganha ainda mais velocidade, alcance e impacto emocional ainda maior. Todos os envolvidos vivenciam de alguma forma o impacto emocional, as dúvidas, o que fazer, o julgamento. E quando a gente vai para o cyberbullying, aí a gente tem um julgamento tão amplo que não é só das pessoas envolvidas, é daqueles que pensam que sabem sobre ou que estudaram sobre, que têm uma opinião, que analisaram os dados. Então, o impacto do cyberbullying ele é amplo e não é dimensionável. Em casos ocorridos na internet, a orientação às vítimas é documentar as agressões. Se você for vítima de bullying, né, ou cyberbullying, é importante que você tome medidas imediatas. Faça o registro de ocorrência, mas você também pode, falando nos meios digitais, fazer uma ata notarial, né, que aí você vai constatar aqueles fatos digitais num cartório de notas. Também há ferramentas que utilizam técnicas de perícia forense para fazer a certificação, mas aí essa autenticação, né, da prova, mas aí eu recomendo procurar um especialista, um advogado especialista na área. E tomar essas providências, você tem mais instrumentos para realmente responsabilizar os autores. Também é importante entender que esse tipo de violência se resolve e previne com a ajuda de todos. A prevenção perpassa a ideia, primeiro, de que o bullying e o cyberbullying não se combate sozinho. A gente precisa de um apoio coletivo, de um contexto que considere que essas questões existem, que elas geram sofrimento, que elas são crime e, portanto, elas precisam ser tratadas. E, coletivamente, a gente inclui todas as instituições.
a família, a escola, o Estado, os órgãos responsáveis por isso. No meio virtual, esses adolescentes, eles são outras pessoas. Eles praticam algumas coisas que eles não fariam num ambiente real. Por isso que é muito importante a gente estar fiscalizando, né, os celulares desses filhos, ver o que eles escrevem nesses grupos, para que isso não aconteça com nenhum parente ou filho nosso. E internet, como foi dito na reportagem, não é terra de ninguém, não é isso? As pessoas são responsabilizadas por aquilo que fazem, que publicam na internet. Parece que no ambiente virtual tem gente que fica mais valente, né, mais corajosa, mas acaba cometendo crime. O cyberbullying não é um crime de menor potencial ofensivo. Quem comete, se for condenado, pode pegar de 2 a 4 anos de cadeia, né? E esse tipo de crime, o bullying presencialmente, o cyberbullying, como foi destacado aí na reportagem, isso pode provocar muitos danos psicológicos à vítima, né? As sequelas desse tipo de violência psicológica. A gente vai conversar agora com o Luan Ferreira, que está com um psicólogo, né, Luan? Como identificar o cyberbullying? Eu estou brincando, eu estava brincando. Como é que isso pode ser identificado e quais são realmente os danos psicológicos que a vítima pode sofrer? É isso, Judson. Acho que a primeira coisa a se pensar é, será se isso que eu estou falando, fazendo, é realmente uma brincadeira? A pessoa se sente desconfortável? Já se sentiria desconfortável, já colocando a mão na consciência e pensando, você já está num caminho de não fazer aquilo que pode ser crime. Estou aqui com o Bruno Aragão, que vai nos ajudar a entender, porque a gente passou muito tempo ouvindo e normatizando que tal coisa, tal ação era uma brincadeira, só que travestida ali, né? É o bullying travestido de brincadeira. A gente normalizou muitas dessas coisas, é isso, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Luan, Judson e a todos que nos acompanham. Verdade, né? A gente precisa refletir sobre esse fenômeno e os seus impactos, né? E não tem como a gente entrar numa normalidade. A gente evidencia esse fenômeno pela sua complexidade. É inadmissível, né? Com tanta informação, com tantas campanhas de prevenção, diversas instituições, né, que se desdobram para desenvolver políticas de combate ao bullying, por exemplo, e a gente ainda lida atualmente, né, com circunstâncias como essas. Então, a gente não pode, portanto, entrar numa característica de normalizar para que isso não fique banal. Haja vista, inclusive, hoje, né, a legislação, né, de fato, né, para coibir tais práticas. Ou seja, a sociedade ela se organiza e vê. Tem um fenômeno aqui que é um fenômeno desafiador, complexo, que tem gerado sofrimento, violência e a gente agora precisa penalizar. Se normaliza, não se transforma. Dá para dizer isso? Sim. Porque se normaliza, fica corriqueiro, é comum, é uma brincadeira, uma piada. Quantos aqui de nós, por vezes, repercute o discurso? Na minha época não existia isso, essa geração é uma geração fraca. Quantos repercutem esse tipo de discurso? Na verdade, a gente vê que à medida que a sociedade se desenvolve e vai avançando, características específicas vão também surgindo. Então, as formas de você conviver com pessoas, de você lidar com as diferenças. Então, isso não pode ser motivo para eu pegar como uma característica e começar agora a praticar um ato de violência, porque para ser caracterizado o bullying, a gente vai verificar justamente qual a intenção e a repetição disso. Então, há alguém ou um grupo que se organiza com essa real intenção de prejudicar, de difamar, né, de repercutir, inclusive, imagens de pessoas. A gente fala sobre o cyberbullying, que é um tópico dentro do bullying, né, porque o bullying ele é essa definição macro, mas os tipos, por exemplo, verbal, psicológico, o cyberbullying entra como essa característica justamente num contexto específico, um contexto voltado ali na internet, em que eu pego uma característica de alguém, uma imagem de alguém e acabo repercutindo com grupos também específicos. Né? Plataformas que a gente vê aí, WhatsApp, redes sociais, né? E acaba tendo uma proporção, né, que se perde o controle disso, mas que na prática a gente entende que é um espaço social também e que tem as suas consequências também. Dá para dizer que neste mundo cada vez mais digitalizado,
o cyberbullying ele acaba tendo uma repercussão muito maior para quem comete o cyberbullying, mas também para quem é vítima? Perfeito, né? Primeiro ponto, a gente precisa pensar quem utiliza ali de redes sociais, né? Ou a ideia da internet, está num lugar protegido, confortável e acha que tem o direito de fazer o que bem entender, quando na verdade não é bem assim, existem consequências. E porque essa exposição ela é rápida. Veja bem, hoje você faz uma figurinha de alguém numa rede social ou no WhatsApp, por exemplo, a repercussão que isso tem, a gente acaba compartilhando rapidamente. Agora imagine se tratando de um cyberbullying. Então você pega uma característica de alguém, começa a ofender, né, de fato, praticar esse ato de violência com essa pessoa. Então há uma abrangência, então há um público espectador, tem quem assiste a tudo isso, que reproduz, né? E aquela pessoa, a vítima fica exposta, então olha as consequências de danos psicológicos, mas também daquilo que a gente vai falar numa esfera hoje judicial, né? Em uma questão de sociedade, a gente tem regras, a gente tem normas para serem cumpridas. Se aquilo não está dentro de um acordo, então precisa ser punido, ser responsabilizado. Nesse caso específico que nós trouxemos na reportagem, eu estava mostrando aqui para Bruno algumas das frases que foram ditas, que fazem parte do inquérito. Ele foi fazendo exatamente a mesma cara que eu, né? De assombro, de susto. Essa é uma realidade que a gente pode transformar através da educação. E a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo. Quando a gente fala educação, neste caso aqui, a gente não está nem falando da escola, né? A educação de casa. Que, voltando a falar mais uma vez sobre a normatização, se a gente normaliza, a gente acaba repercutindo. Tem até escola que já proíbe pais de participarem dos campeonatos de futebol justamente para eles não ficarem ali xingando. Perfeito, você me recorda inclusive, recentemente até repercutiu a nível nacional, a Confederação de São Paulo, ali para a categoria de base de 11 e 12 anos, proibiu a entrada dos cuidadores porque eles estavam na plateia, na arquibancada, com ataques preconceituosos, com gordofobia, né, com homofobia, então assim, com frases que estavam repercutindo para crianças e adolescentes. Por que esse dado aqui é importante? Porque a gente vai evidenciar a família como esse componente fundamental também na prevenção e promoção. Mas se esse adolescente, essa criança está dentro de um cenário em que ela o tempo todo é exposta com as suas características de uma maneira pejorativa, de uma maneira que visa ridicularizá-la, é esperado que em outros espaços sociais, essa mesma criança, esse mesmo adolescente vai repercutir, porque o parâmetro dentro de casa é o que vai determinar também condições e características de forma que essa pessoa vai ter nas suas relações interpessoais, né? Então isso é importante chamar a atenção da família, dos diversos espaços, como a escola também, para juntos mesmo, né, a gente evidenciar essa temática e pensar sempre em ações de prevenção e promoção. A gente não tem que esperar esses acontecimentos de fato repercutirem para as punições. Antes de uma punição tem muita prevenção. Então é importante que a família ela acorde, se desperte para essas reflexões, acompanhe diretamente também os seus filhos, crianças e adolescentes, e que os adultos tenham essa consciência, né, de que não é uma brincadeira, tem uma intenção de prejudicar alguém, então você está cometendo uma prática de bullying. Falando de acompanhamento, voltando para esse caso específico, muito embora os adolescentes e os jovens indiciados tenham entre 18 e 20 anos, ou seja, já são maiores, já respondem criminalmente, a Polícia Civil disse que entrou em contato com os pais e eles não sabiam dessas agressões. Teve pai, inclusive, que disse que o filho falou que estava no grupo, mas que não tinha cometido nada, quando na verdade ele estava sendo indiciado porque também tinha falado, inclusive ameaçado, né? Está sendo indiciado por ameaça de morte. Essa vigia, essa vigilância dos pais às vezes se torna um pouco complicado, mas é necessária. É necessária, mas também eu chamo a atenção dos maiores de idade, que é um dado preocupante enquanto um dado social, de que são pessoas que não têm percepção da gravidade, não têm percepção daquilo que estão praticando, né? Então, é natural que a família que tem, né, os seus filhos que são maiores de idade, né, a gente fala assim, estão acompanhando, estão repercutindo, sim, mas há aquilo que é da autonomia do sujeito, né? Aquilo que ele mesmo repercute. Então, é importante, como a gente está promovendo esse momento aqui, chamar a atenção de que aquilo que você acha que é uma brincadeira tem uma consequência. E aquele público espectador também, há quem assiste a tudo isso e nada faz. Você vê, um grupo do WhatsApp tem um administrador.
Então esse administrador, ele se torna também responsável de criar ali uma cultura de regras e normas dentro daquele espaço. Traduzindo isso, nós que assistimos a isso precisamos denunciar, precisamos dar nome a estes fenômenos para justamente coibir. Tá certo, Bruno, muito obrigado pela entrevista. Só corrigindo, Judson, durante a entrevista aqui eu falei algumas vezes normatizar, mas na verdade estava querendo normalizar, né? É o que a gente não pode fazer, normalizar esses casos, essas situações. Voltamos ao começo, né? Se pensei em fazer uma brincadeira e eu já vi que ela pode causar algum constrangimento, a pessoa pode se sentir ofendida, agredida ou tantas outras coisas, não faça, né? Não faça. Volto contigo ao estúdio. É isso, Luan. Obrigado ao Bruno Aragão. É isso, galerinha. A brincadeira de jovem, a meninada. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, que escrevemos, né? Ficar de olho, os pais também acompanhar os filhos. Valeu, Luan. Obrigado ao Bruno. Eu já estou aqui ao lado da nossa árvore da campanha Natal do Bem, que é o símbolo, né, dessa campanha de solidariedade. Você é convocado, né, a participar com a gente, a doar um presente, a fazer uma criança mais feliz nesse Natal. Você pode fazer a sua embalagem, pode ser uma caixinha, do jeito que você quiser. Aí você coloca qual é o presente, né? O que? É um brinquedo, é uma roupinha, porque aí fica mais fácil na hora da gente fazer a seleção, a Patrulha Solidária fazer a seleção e entregar para a criançada. A Patrulha Solidária da Polícia Militar é a nossa parceira já de tanto tempo na campanha Natal do Bem e agora a gente mostra aqui os locais onde as doações podem ser feitas. Sede da TV Sudoeste aqui no centro, na Rua dos Fonsecas, Pel Construtora na Avenida Bartolomeu de Guzmão. Você pode também deixar o seu presente na HENET, na Avenida Olívia Flores, número 614. Boulevard Shopping, todo mundo sabe onde é, na Olívia também. Diamantina Veículos, Avenida Presidente Dutra e Avenida Integração, pertinho da estação rodoviária. Na Câmara de Vereadores, no centro também, na Rua Coronel Gugé, muito fácil o endereço, se não souber, pergunta lá onde é que é a Câmara aqui, todo mundo te informa. Na Fainor, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães e em todas as unidades da Polícia Militar em Vitória da Conquista, Brumado, Poções, Cândido Sales e Livramento de Nossa Senhora. E o dia D da campanha será 13 de dezembro, no posto da Polícia Militar, na Avenida Olívia Flores, de 8 da manhã até 2 da tarde, meio-dia, depois do Panela de Bairro. Estaremos ao vivo lá na Avenida, transmitindo Bahia Meio-Dia direto lá do posto da polícia, dando aquele abraço pessoalmente, né, agradecendo pelo seu carinho e pela sua doação também. Campanha Natal do Bem, todo mundo convocado para participar. Quem puder, quem quiser, vai ser uma alegria enorme para todos nós. Deixa eu ver aqui a última rodada de mensagens. Armando, olá Judson, sou do Boa Vista. Quando será que vão pavimentar o canteiro central da Avenida Juraci Magalhães? É mais de 1 quilômetro na terra, aquele problema lá na Juraci que já tem um tempão e a turma que gosta de fazer atividade física sofre, né, Armando? Principalmente quando está chovendo, além de trazer um aspecto ruim lá para Juraci Magalhães. William Itambezinho é campeão da Copa Regional Médio Sudoeste 2025 e eu estava presente para registrar este lindo momento de Itambezinho de açúcar. Alô, Itambezinho, parabéns aí, nosso município, né? Nosso querido município aqui vizinho de Itambé. Um beijo para todo mundo. Solene, bom dia, Judson, sou de Manuel Vitorino. Minha família mora no povoado Lavadeira. Estou muito feliz pela chuva, 125 milímetros. Aí tá muita chuva, hein? Tava muito seco na minha região. Só gratidão. Valeu, Solene. Abraço para todo mundo aí, Manuel Vitorino. Daniel, gostaria de saber quando é que a prefeitura vai colocar um guarda-reio na valeta que se encontra na Avenida Caracas. Será que vamos esperar a perda de alguma vida? Olha aí o pessoal repercutindo, né? Mais um carro que caiu lá na Avenida Caracas. Gleice, peço um olhar da Prefeitura de Vitória da Conquista para o loteamento Parque Imperial. Desde as primeiras chuvas, as ruas estão intransitáveis. Darlete, hoje é meu aniversário. Eu queria pedir para Judson para me parabenizar pela data. Eu tirei uma foto com ele lá no shopping. Darlete, só se for agora. Beijo para você. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe. Obrigado pela foto, pelo carinho. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Édipo, Judson, essas são as minhas filhas, Isadora e Laura, que participaram do campeonato de karatê em Fortaleza, Ceará, e foram campeãs brasileiras representando a Bahia. Somos de Vitória da Conquista e levando também, representando Vitória da Conquista. Olha que maravilha, no campeonato
Brasileiro de Karatê em Fortaleza. Parabéns para vocês, abraço aí às nossas atletas, os atletas de conquista, né, que levam o nome da nossa cidade e que precisam tanto de apoio. Parabéns aí para as meninas. Valeu, Édipo, parabéns para você também. Fernanda, sou de Barra do Choça. Ontem foi realizada a 10ª edição da Corrida da Paz na nossa cidade. Evento incrível. Parabéns a todos os atletas e organizadores. Saindo do sedentarismo, mudando o estilo de vida. Isso é movimento, né, Fernanda? Abraço, tá aí com a medalha. Que venham outras corridas, outras competições. Alô, Barra do Choça, abraço. Carlos, mais uma árvore secando na Avenida João Pessoa, antiga Rua da Boiada. Em vez de arborizar, estão acabando com as árvores. Cadê o poder público? Tatiane, povoado da Estiva, por aqui estão envenenando os cachorros com chumbinho. Uma vizinha saiu e quando voltou tinha uma comida estranha no quintal, mas foi tarde porque todos os cachorros tinham comido. Meu Deus do céu, que absurdo, que maldade. Tatiane, isso é crime, né? Olha, procure a delegacia, a polícia para identificar quem é que está fazendo isso. Isso é crime. Absurdo demais, eu fico revoltado com maus tratos, crimes, né, contra os animais. Ângela, bom dia, Judson, sou moradora da Cidade Modelo, vendo esse incidente do canal. Quando a prefeitura vai dar jeito? Ana Lúcia, a última da rodada e do dia também. Bom dia, Judson, aqui é do Copacabana 2. Aqui na Rua G tem esse piscinão. Quando chove, a situação se agrava ainda mais, porque é difícil o adulto passar, imagina criança, para ir para a escola. E com a reclamação da Ana Lúcia, a gente está terminando o Bahia Meio-Dia dessa segunda-feira. Subiu a letrinha, esses nomes aqui, ó, são os colegas que trabalham para que você assista o Bahia Meio-Dia, é toda a nossa equipe. Gente, boa semana, né? Que bom que estamos juntinhos aqui novamente. Beijo para todo mundo, a gente se fala amanhã aqui no Bahia Meio-Dia. Tá chegando o Globo Esporte, à noite tem o BATV. Tchau, tchau.